A mais recente pesquisa eleitoral foi divulgada agora no dia 8 de outubro pelo Instituto Datafolha e previa os seguintes percentuais de intenção de voto para os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Os 4 primeiros: Celso Russomano, 27% do Partido Republicano, Bruno Covas, PSDB, 21%, Guilherme Boulos, do PSOL, 12% e Márcio França, do PSB, 8%. Todos os outros candidatos têm menos de 3% das intenções de voto. Para a gente entender esse cenário, nós conversamos agora com a Maria Carlotto, que é a professora da Universidade Federal do ABC. Olá, professora Maria, tudo bem? Opa, estou sem seu áudio. Olá, tudo bem? Boa tarde. Me ouve agora? Tudo certo. Foi, agora veio. É um prazer te receber aqui. Professora, vamos falar um pouquinho. Primeiro eu quero saber quais são as primeiras impressões em relação a esses números que a pesquisa traz. A gente sabe que são primeiras pesquisas, tudo pode mudar. Tem aquele chamado voo de galinha, que são esses candidatos mais conhecidos, que acabam tendo mais votos no começo, mas depois as pessoas passam a conhecer os outros candidatos e isso vai por terra, né? Então, qual foi a sua primeira impressão em relação a esses números? Então, acho que a primeira coisa que chama atenção, que acho que merece destaque, você já falou, né? Primeiro, são números muito iniciais, né? E mais do que isso, a tendência para esta eleição, diferente da última, por exemplo, né? É que a TV cumpra um papel mais importante como fonte de informação, de conhecimento sobre os candidatos do que foi na última. Então, a gente espera, né? Claro que isso precisa ainda ser avaliado, mas há uma expectativa geral entre os analistas que o programa eleitoral que começou a ir ao ar no final da semana passada vai ter um impacto sobre esses números, né? Então, acho que isso de cara, assim, eu já destacaria. Um outro aspecto importante é que como a reforma eleitoral de 2016, né, feita a partir de 2016, né, ela alterou as regras de coligação. Então, nós temos muitos candidatos, porque fazer coligações se tornou relativamente desvantajoso, ou pelo menos mais complicado para quem tem perspectiva de eleger vereadores, por exemplo. Então, são muitos candidatos, os votos estão muito dispersos, né? Uma eleição que como eu disse, né, ainda não começou efetivamente. Então, o cenário é um pouco esse. Aliás, professora, quando você fala da importância das campanhas na TV e na rádio, é muito por conta da pandemia, ou seja, os candidatos não vão poder circular, vão fazer uso das redes sociais, certamente, mas tem essa questão da rádio e TV por conta da pandemia, é isso? Exatamente, né? Ou seja, você tem a pandemia, ela trouxe de volta um público para as mídias mais tradicionais, como a TV, por exemplo, em busca de informação, que talvez faça, né? Como eu disse, talvez faça da TV uma fonte de informação mais importante do que ela foi da última. Ótimo. Você fez uma análise, eu li um texto que você publicou, em que você fala um pouquinho sobre esses principais candidatos aí à frente da corrida. O que me chamou a atenção é que você diz que o desempenho de Russomano vai ser um teste bastante significativo do bolsonarismo nessa eleição. Eu queria que você explicasse para a gente o porquê. Porque, veja, o Bolsonaro, a princípio, havia dito que não ia... tinha uma estratégia, né? Parecia ter uma estratégia de não se envolver diretamente na eleição municipal. Em parte porque o Aliança Brasil não foi viabilizado a tempo, em parte porque ele achava que se tivesse derrotas, isso enfraqueceria para 2022. No entanto, o que a gente percebeu nas últimas semanas é que ele se envolveu muito diretamente com alguns candidatos. E o Russomano foi talvez o principal deles, né? Ou seja, ele tirou foto, ele se aproximou. Então, teve uma inflexão em relação a essa estratégia de não se envolver na eleição, que eu acho que merece destaque, né? E uma aproximação. Como o Russomano é a liderança no principal colégio eleitoral do Brasil, então, que é São Paulo, né, a maior cidade do país, obviamente, e como o Bolsonaro se aproximou dele muito mais claramente do que de outros candidatos, né? Então, parece evidente que
esse vai ser o principal teste, porque ele acabou se tornando o candidato do bolsonarismo. Inclusive, no único debate que teve até agora, ele disse isso claramente, ele mencionou a proximidade dele com o Bolsonaro e ele está usando isso para tentar atrair votos, né? Então, o que vai acontecer com o Russomano vai ser um indício muito forte do poder do Bolsonaro de transferir votos. E na sua avaliação, o Russomano, inclusive, ganha com essa ausência de debates aqui no primeiro turno em São Paulo. Exato, porque a avaliação, inclusive da própria campanha dele, pelo que eu li, é que o desempenho dele no último debate foi muito ruim. Ele tem isso em comum com o Bolsonaro, é um candidato carismático, eu acho que é importante dizer isso, o Russomano tem um certo carisma, mas ele não tem um carisma que, digamos, seja bem sucedido no contexto do confronto de ideias direto. Nesse ponto, ele é muito parecido com o Bolsonaro. O Bolsonaro tem uma dificuldade nesse quesito, né, do debate muito direto de ideias, do confronto. Então, o que eu acho curioso é que o Russomano, as últimas 2 eleições, ele era esse candidato voo de galinha que você descreveu, né? Ele, como é muito conhecido pelo programa de TV, como ele tem esse certo carisma e como ele tem uma entrada nas classes populares, né, ele sempre começa muito na frente, principalmente quando os outros candidatos são desconhecidos, né? E ele tende a perder espaço ao longo do primeiro turno. Foi assim em 2002, né? Foi assim em 2016, 2012 e 2016. A gente poderia dizer que agora tem tudo para ser igual, né? Ou seja, é o mesmo filme, porque teria um final diferente. Mas o que houve de específico é que em 2018 o Bolsonaro ganhou sem participar de praticamente nenhum debate. A única vez que isso tinha acontecido praticamente foi com o Fernando Henrique em 98, mas era um outro contexto muito diferente, né? Então, eu acho que chama a atenção que a estratégia de se ausentar de debates, ela foi, digamos, testada e bem sucedida no caso da eleição de 2018. E esse ano, por conta da pandemia, né, e da necessidade de se acordar algumas regras que não são só do debate, mas são também sanitárias, né? Isso inviabilizou alguns debates que aconteceriam e isso pode, ou seja, a ausência do confronto direto de ideias pode beneficiar o Russomano. Eu sei que tem muita gente de outras cidades, outros estados que está nos acompanhando, que está acompanhando aqui o Bom para Todos. Quando a gente faz essa leitura, inclusive em relação à capital paulista, é para mostrar um pouquinho essas forças políticas, e isso também se reflete em outros lugares. Então, quando a gente fala dessa força do bolsonarismo, agora eu queria que você comentasse também, por exemplo, sobre Boulos aqui na capital paulista, porque Boulos, na sua avaliação, foi o grande vencedor dessa primeira pesquisa. Ele foi o que mais cresceu, de fato, entre aqueles primeiros colocados, é o que tem menor rejeição, maior taxa de desconhecimento. Mas daí você faz um alerta que, inclusive, o eleitorado de Boulos é hoje muito parecido com o do Bruno Covas, né? Então, acho que a primeira coisa... desculpa. Eu acho que assim, a primeira coisa, de fato, Boulos foi o principal vencedor nesse sentido, né? Ele foi o que mais cresceu, se descolou, melhor dizendo, né, do empate técnico com o Márcio França, e ele tem, dentre os primeiros colocados, a menor taxa de rejeição e a maior taxa de desconhecimento, ou seja, um candidato que tem potencial de crescimento, né? Mas o crescimento na política nunca é automático, né? Você tem que saber qual é a base que você já tem, se você tem espaço para crescer naquela base, ou se você tem naquela base social, né? Ou seja, se eu, por exemplo, tenho o apoio de uma determinada classe social e essa classe social está muito indefinida, isso é um indicador que esse candidato tem um potencial de crescimento. O caso do Boulos é um pouco curioso, porque ele tem hoje, né, o principal eleitorado do Boulos é um eleitorado muito parecido, como eu disse, no meu texto, com o do Bruno Covas. Em que sentido? É um eleitorado escolarizado, né? Mais escolarizado do que a média do eleitorado, e é um eleitorado, na média, também de maior renda, que essas duas coisas estão muito conectadas, aliás, né? Escolaridade e renda. Então, mas como o do Bruno Covas, é um eleitorado, só que com um sinal trocado, é um eleitorado bem ideológico. Esse eleitorado está praticamente com um voto definido
no Boulos. Eu chamei de... são os anti-bolsonaristas raiz, no sentido de que eles provavelmente eles nunca embarcaram na aventura do Bolsonaro, diferente do eleitorado do Bruno Covas, né, que é um eleitorado que provavelmente votava no PSDB, foi para o Bolsonaro e agora está regressando para candidatos mais tradicionais. Por que eu estou dizendo isso? Porque um aspecto da pesquisa em São Paulo, que eu acho que vale para outros contextos, né, é que você tem uma mudança, que tem a ver com, na verdade, a avaliação do Bolsonaro em termos gerais, é que você tem uma inflexão, uma mudança do perfil do apoio ao Bolsonaro. O Bolsonaro ele tinha um apoio muito forte das classes mais altas, de maior escolaridade e renda, e isso mudou. Tá? Essa classe abandona o Bolsonaro durante a pandemia, principalmente pelo desempenho dele na condução das políticas sanitárias, né? E, em compensação, ele traz para si um novo eleitorado de mais baixa renda. Né? Não é à toa que o apoio ao Bolsonaro cresce no Nordeste. A capital, onde ele tem mais capacidade de transferência de renda, é João Pessoa. Isso é muito novo. Então, você tem aí... É curioso que também é muito parecido com o que aconteceu com o Lula em 2005, né? Não exatamente... Você tem uma troca, digamos, da base de sustentação do Bolsonaro. E isso está se refletindo nas eleições municipais. Né? Esse apoio para o Bruno Covas reflete um pouco esse eleitorado de alta escolaridade e renda que se moveu da base do bolsonarismo. A última coisa que eu queria comentar sobre o Boulos, né, é que é o seguinte, então, o Boulos é isso, ele está com esse eleitorado que tem um perfil social parecido com o Covas, mas um perfil mais ideológico completamente distinto, logicamente. Agora, qual é a margem que ele tem para crescer nesse eleitorado escolarizado? Eu acho que baixa, porque eu acho que esse eleitorado está relativamente definido no voto, ele está polarizado, né, ideologicamente, e não acho que o Boulos poderá chegar ao segundo turno aumentando o voto neste eleitorado. Tá? Eu acho que ele tem como chegar no segundo turno se ele conseguir atrair para si votos de outros setores sociais, particularmente votos mais populares, que compõem a maior parte do eleitorado. Então, o que eu disse no texto é que o desafio do Boulos é popularizar a sua campanha. Não é um desafio tão fácil. O Boulos ele tem uma entrada muito grande nas redes sociais, ele tem um apoio muito forte da juventude, né? Mas ele tem uma dificuldade pelo menos até o momento, de entrar nas classes populares, principalmente porque quem faria isso seria a Luísa Erundina, né? Essa era a função dela na campanha, mas ela é do grupo de risco no contexto da pandemia, ela está um pouco, né, limitada na possibilidade de fazer campanha, então isso vai ficar um pouco complexo para o Boulos, né? Como é que ele vai, não acho que seja impossível, mas tem uma dificuldade aí. E a última observação que tem a ver tanto com o apoio do Russomano, do Covas e do Boulos, é que essa eleição ela é muito atípica, né? Ou seja, o assunto do ano foi a pandemia, suas consequências, a crise econômica. A eleição municipal, ela entrou meio como uma pauta paralela e menor, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o apelo dos candidatos com recall, que a gente chama, ou seja, candidatos conhecidos, tem se mostrado muito forte em várias capitais. Né? Ou seja, candidatos que já com aquela coisa que foi muito forte em 2018, do novato como um Witzel, por exemplo, como chegar e em 15 dias conquistar o eleitorado, não é que não possa acontecer agora, mas o que está se mostrando é que as pessoas estão indo para candidatos mais conhecidos, em geral, mais testados, né? Então, o apelo à inovação não está tão forte e, por outro lado, o conhecimento que o público tem do candidato tem sido uma variável importante, mas isso pode mudar com o horário eleitoral. Professora, vou fazer o seguinte, a gente teve só essas primeiras pesquisas realmente, outras vão sair daqui para frente, e eu vou já te deixar um convite para voltar, para a gente continuar
discutindo esses números, porque eu acho que tem outros candidatos. Você fala também sobre como a grande derrotada dessas primeiras pesquisas foi a extrema-direita. Quero falar sobre isso, a força que Lula tem nessa eleição, até para alavancar o candidato do PT aqui na eleição municipal, que é o Gilmar Tato. Então, vamos já deixar uma próxima conversa marcada para as próximas pesquisas. Tudo bem por você? Tudo, claro. Combinadíssimo. Agradeço muito a sua participação, a análise que você compartilhou aqui com a gente. Então, a gente conversa em umas próximas vezes. Obrigada, professora. Obrigada.